Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já tem um tempinho que eu não posto vídeo aqui, né, gente? A semana aqui foi meio agitada. No vídeo de hoje eu vou explicar como colocar a mangueira no fogão cooktop e na botija de gás, tá bom? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos para o vídeo. No final do vídeo eu vou explicar por que eu troquei o fogão. Vocês vão se surpreender e o livramento que eu tive, praticamente. Vamos lá. Lembram da mesa que eu tinha aqui? Eu cortei ela e eu comprei esse fogão cooktop de 4 bocas. Eu tô usando aqui o regulador de gás, que nós chamamos como clique, uma mangueira de 1,60 m, 2 abraçadeiras, né? E temos ali uma botija de gás no cantinho. Então, gente, como que eu fiz para poder colocar? Eu mesma coloquei, tá? O que que eu faço quando eu quando eu troco a mangueira de gás, né? E coloco o clique e tudo mais. Primeiro, eu tiro o lacre, né? Da botija de gás. E eu me certifico que ali dentro tem aquela borrachinha, tá? Porque dentro da botija de gás, para quem nunca trocou gás, tem uma borrachinha. Toda vez que eu vou trocar o gás aqui em casa, eu me certifico que aquela borrachinha tá ali no gás, tá? Na botija. E qual é o próximo passo? Lembrando que a mangueira aqui tá nova, o regulador também, que é o clique, tá novo, tá tudo novo. E vem 2 abraçadeiras, tá? Então tem a mangueira de 1,60 m, 2 abraçadeiras, uma que vai ficar de um lado, que vai ficar no fogão, a outra vai ficar lá no clique, que vai ficar na botija de gás. Então, o que que eu faço? Primeiro, eu vou colocar a abraçadeira e eu vou ver qual é o melhor lado para poder colocar. Então, eu vi aqui direitinho e eu já sei qual é a parte da mangueira que eu vou colocar aqui no fogão e qual é a parte que vai ficar lá na botija de gás. Para colocar aqui no fogão, ela fica um pouquinho mais dura. Qual é a dica que eu dou? Pegar um isqueiro e aquecer em volta dessa mangueira. Para quê? Para ela poder, quando a gente aquece, ela facilita na hora de empurrar ali para poder colocar no fogão. Eu tô usando esse fogão cooktop porque eu tive um pequeno acidente aqui em casa com um outro fogão, tá, gente? Eu vou falar lá no final do vídeo, mas voltando aqui, eu quero explicar como que eu coloquei. Depois de aquecer, por isso que tá escurinho assim, eu aqueci em volta com o isqueiro e isso faz com que essa borracha, ela fique mais maleável e assim fica mais fácil para poder colocar direitinho essa mangueira no fogão cooktop. Tá? Eu coloquei até o ponto que eu achei assim mais seguro. Eu não achei que não precisava levar até lá em cima, até porque também eu não tive força para isso. Mas eu coloquei num ponto suficiente que eu acredito que não vai ter risco nenhum, tá? Não tem escapamento de gás e tal. Coloquei ali e o que que eu fiz? Vim com a abraçadeira e agora é a hora de apertar, tá? E é super simples, gente, não tem erro, tá? Então, coloquei ali a mangueira, vim com a abraçadeira e eu vou apertar ela, somente apertando de um lado, que já vem o parafuso tudo direitinho, ele vai se ajustando. E quando ficar bem firminho, pronto, tá tudo ok, não vai vazar gás, não vai ter problema. Feito essa primeira etapa aqui, eu vou para a segunda etapa, que é colocar a abraçadeira, que são 2 abraçadeiras. Colocar a segunda abraçadeira e depois colocar o clique, tá? Porque se você colocar o clique e você se lembrar, ops, não coloquei a abraçadeira, como que vai ser? Vai ter que tirar o clique. Eu achei mais fácil, eu sempre acho mais fácil colocar o clique. Ele é bem simples, tá? Não super fácil para poder colocar o clique. Foi mais fácil do que colocar a mangueira ali no fogão. Eu fiz bem menos força. Então, coloquei a abraçadeira na mangueira e tô colocando o clique aqui. Depois, eu vou dar uma dica de como que eu faço para colocar o gás, tá? Então, é o mesmo processo. Coloquei o clique na mangueira, coloquei a abraçadeira, coloquei o clique e eu vou apertar essa abraçadeira, bem apertadinho mesmo.
Aqui foi até bom eu não ter dado um errozinho para eu poder explicar a vocês. Vejam a posição que eu tô colocando essa abraçadeira. Coloquei essa abraçadeira na posição aonde eu vou ligar o gás. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu quero dar uma outra dica aqui. Tá vendo isso daqui? Eu uso isso, gente, para poder colocar na botija de gás, porque eu já passei uns apertos aqui para trocar o gás. Então, o que eu faço? Sabe aquele... Eu esqueci o nome desse... É para colocar em cano, para evitar de vazar água. Quando eu lembrar o nome, eu falo, tá? É veda-rosca. O nome disso é veda-rosca. Eu uso no clique, na parte de baixo dele, aonde vai colocar na botija. Por que eu faço isso daqui? Isso aqui é um veda-rosca, né? Utilizado para vedar o cano para poder não estar vazando água. Então, eu uso isso para poder não vazar o gás, tá? Porque eu já passei uns apertozinhos aqui, então eu pensei, por que não usar o veda-rosca na botija de gás? Depois de passar o veda-rosca no clique, isso evita de estar vazando o gás, tá? É a dica que eu dou e é o que eu faço aqui em casa. Toda vez que eu troco o gás, eu coloco o veda-rosca no clique. Depois é só ver direitinho ali e apertar, tá? Aperta e pronto. Qual é a outra dica que eu dou? Eu jogo água. Eu jogo água ali. Se sair bolinhas de ar, significa que tá vazando gás. Se não sair bolinhas de ar, significa que tá tudo ok. É o que eu faço, gente. Então eu vou explicar o meu processo aqui. Outra coisa que eu quero falar. Aqui em cima, observe que a abraçadeira, ó, aqui eu vou mostrar direitinho, não tá vazando, ficou tudo direitinho. Por isso que eu uso o veda-rosca, para não vazar o gás. Se vazar o gás, vai sair bolinha quando a gente joga a água, né? Então, eu uso o veda-rosca e depois eu jogo a água. E se não vazar, não tiver saindo bolinha, significa que tá tudo ok, com a botija não tá vazando gás. Pode ligar ali que tá tudo certinho. É o que eu faço toda vez que eu troco gás, tá? Eu quero mostrar uma coisa aqui, que tinha dado um errozinho, que depois que eu coloquei, na hora que eu fui acender o gás ali, eu fui ver. Olha isso daqui. Olha a abraçadeira, tá? Ela tava na mesma posição de ligar e desligar aqui. Como tava na mesma direção, eu não tava conseguindo ligar ali para poder sair o gás. Então, o que eu fiz? Eu rosqueei de novo ali, né? Para poder abrir e eu girei a abraçadeira para trás de uma forma que eu consiga ligar, né? E desligar o clique para poder sair e fechar o gás. Então, fiquem atentos quanto a isso. Feito isso, eu vi que não estava escapando gás, ok, liguei. Tá tudo certinho, tudo direitinho com o meu cooktop. Gente, eu nem esperava que eu fosse, né, ter um cooktop agora. Foi devido a um acidente que ocorreu aqui em casa. Graças a Deus não teve nada pior, né? O que foi que aconteceu aqui em casa? O meu fogão antigo, esse fogão aqui, ele, tá vendo a facilidade dele para poder levantar? A única coisa que eu não fiz foi cortar essa parte aqui da pedra. Era uma mesa que eu tinha feito sob medida para minha micro cozinha e a opção que eu achei que ficaria, né, melhor dentro das condições financeiras foi cortar uma parte dessa minha mesinha e colocar o fogão cooktop. No fogão cooktop, ele veio com essa borrachinha aqui. Para quê? Ela não fica grudada no fogão. É simplesmente para poder ele não ficar meio que frouxo, não ficar meio que balançando, né? Como veio junto, eu achei que não fazia tanta diferença. Como veio junto, eu resolvi colocar. Super simples. Coloquei todo em volta depois que cortou a pedra. Eu coloquei todo ali ao redor dessa pedra e depois eu coloquei o cooktop. E depois eu fiz todo esse processo, né, da mangueira, do clique e da botija de gás, tá? Olha aqui, gente, a minha mesinha, ela tá enferrujada por quê? Porque aqui vem enchente, né? E muitas das vezes não tem como ficar tirando essa mesa, levando para outro lugar e voltando com ela. Então, nas últimas enchentes, ela ficou aqui mesmo e eu coloquei coisas em cima dela.
Por isso que ela tá enferrujada, então não repare. Eu vou ver se eu consigo pintar ela. Depois que eu pintar, eu vou mostrar pra vocês. Mas é por isso, tá? Porque vem enchente aqui. Então é uma coisa que eu não posso impedir da água entrar aqui. E nem sempre dá pra eu poder tá tirando os móveis e as coisas daqui de casa. Mas enfim, a minha cozinha ficou assim. Ficou com um pouquinho mais de espaço, né? Eu perdi uma parte da minha mesa, mas eu ganhei uma pedrinha de churrasco, que é a pedra que cortou ali. Ganhei um cooktop e ganhei mais um pouquinho de espaço no meio. E deixa eu falar o que foi que aconteceu aqui. Tá vendo esse fogão? Esse é um fogão industrial. Ele tem mais de 20 anos, né? Aproximadamente. Ele não é um fogão novo, ele veio pra mim já usado, tá? E o que aconteceu? Ele quebrou. Eu tava na minha cozinha, foi umas semanas assim bem atordoadas aqui, né? E nesse dia tava tendo uma movimentação muito grande aqui, um chamava, o outro chamava e eu estava fazendo o almoço. Quando de repente a mesa do meu fogão, assim, meio que do nada, eu acredito que eu devo ter esbarrado sem perceber, bateu no fogão. Esse fogão tava lá na cozinha e quebrou. Gente, o gás estava ligado, o fogo estava ligado. Eu ouvi um barulho. No que eu ouvi um barulho, eu automaticamente desliguei a botija de gás e desliguei o fogo. E fiquei assim, foi questão de milésimos de segundo. Porque senão ia explodir, ia explodir. Não tinha outro jeito, ia explodir. Foi meio que um livramento mesmo de Deus. Por isso, eu troquei o fogão. O outro fogão, eu fiz as contas e seria muito mais vantagem comprar um fogão cooktop, né, e tirar uma parte da minha mesa e colocar, do que trocar todas as peças do outro fogão. No momento eu não teria como trocar todas as peças do o outro fogão eu vou deixar ali quietinho e depois eu vou trocando aos poucos, porque tirando uma peça eu vou ter que estar trocando outras peças também, ia ficar muito mais caro. Então eu sou grata a Deus porque não deixou nada acontecer de pior. Eu acredito que era para o gás ter explodido, eu tava coladinha ali no gás, não ia ficar muito bem para mim, né? Bom, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui e eu quero deixar uma reflexão para vocês. Veja Deus como seu protetor, e é o que eu faço, tá? Leia dos Salmos, capítulo 12, versículo 1 ao 8 e reflita. Sei o que é viver na parte errada da cidade, onde pessoas são assassinadas, brutalizadas, estupradas e roubadas. Onde não era seguro sair de casa. Temer pela minha segurança tomou-se um estilo de vida. De fato, muitas vezes fiquei imaginando se sairia viva daquele lugar. Ninguém continua no lado errado da cidade se tiver condições de viver em outra parte. Depois que conheci o Senhor, meu maior consolo foi saber que podia confiar nele como meu protetor. Deus promete levantar-se e proteger-se os oprimidos e os necessitados de seus opressores. Deus fez isso comigo. Ansiei intensamente por segurança durante anos. Ele não só me protegeu no lugar perigoso onde eu morava, como também me guiou para um lugar seguro. Jamais devemos deixar de pedir a proteção do Senhor em nossa vida. Não deveríamos entrar em um avião, ou trem, ou automóvel, sem antes louvá-lo como nosso protetor. Não deveríamos começar um dia sem pedir-lhe proteção e agradecer por ela anteceder. Quantas vezes fomos protegidas e poupadas do mal ou de desastres sem sequer ter consciência disso, não é verdade? Lembre-se, Deus também promete protegê-la dos que caluniam ou tentam destruir sua reputação sem causa justa. Ele ouve seus gemidos em oração, conhece suas necessidades, sua vida, e está a salvo nas mãos dele. Esse trecho, essa reflexão, eu tirei da Bíblia da Mulher que Ora, na versão NVI, Nova Versão Internacional. Então é isso, gente. Eu quero dizer para vocês confiarem em Deus, acreditarem mais em vocês, agradecer e não desistir dos seus sonhos.